No Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 9. Mateus 13, verso 1 ao verso de número 9. Então eu leio o verso ímpar e a igreja lê os versos pares até o verso 9. Vamos lá? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. A igreja. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, que essa palavra que será ministrada, justamente sobre a semente a ser lançada, que a Tua palavra que possa semear em cada coraçõezinhos aqui, e cada um dos nossos corações possa ser terra próspera, terra fértil, meu Pai. Peço ao Senhor que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor possa usar a minha vida como semeador nessa noite, e que eu possa falar aquilo que Teu Santo Espírito quer que eu venha falar. Fale conosco, meu Pai, que seus anjos estejam ao nosso redor, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Peço a Ti, meu Pai querido, todos esses que ouçam esta mensagem, seja por uma gravação de internet, seja por um CD, que essa palavra possa entrar nesse coração também. Quem faz a obra é o Senhor Santo Espírito, e nós confiamos em Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma mensagem clássica dos evangelistas, né? É uma mensagem a qual eu já ministrei um tempo atrás, há muito tempo atrás, e o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando no dia de hoje. É claro que a palavra do Senhor se renova, e o que o Senhor quer falar conosco hoje pode ser que seja algo diferente do que você já ouviu nessa mensagem. Mas é bom nós contarmos o contexto dessa mensagem. Jesus Cristo, Ele está anunciando o reino de Deus. E para anunciar o reino de Deus, Ele usava parábolas. O que é parábolas? Parábolas são histórias do contexto de cada povo para falar alguma verdade acerca do reino de Deus. Então, quando o Senhor falava com os lavradores, com aqueles que mexiam com a agricultura, Ele falava algo pertinente à vidinha deles. Quando o Senhor ia falar com os pescadores, Ele usava como referência o mar e assim por diante. Se fosse nos dias de hoje, Ele falaria com aquele que trabalha com muita internet, falaria sobre e-mail, né? Então não seria a semente semeada, mas seria o e-mail enviado. Eis que enviou um e-mail para fulano e fulano nem abriu. Eis que enviou um e-mail para ciclano e entrou como spam. E eis que enviou um e-mail que a pessoa leu e frutificou. Então, é só para você entender que Jesus Cristo, Ele tinha um linguajar muito simples. Então, para aquelas pessoas humildes, entendiam o que o Senhor queria falar, porque era o contexto da vidinha deles. Que lindo isso. Mas Jesus, Ele também tinha um outro propósito em relação às parábolas. Vejamos elas. Sigamos, olha aí na sua Bíblia, eu vou seguir a partir do verso de número 10. E aí vai ser uma mensagem textual, então eu vou lendo e vou explicando aquilo que o Espírito Santo vai nos dando. Amém? Diz assim, verso 10 de Mateus, capítulo número 13. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem-lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreende.
E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Verso 15: porque o coração deste povo está endurecido. Diz assim: coração deste povo está endurecido. E ouviu do mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu cure. Preste atenção aqui. Então Jesus Cristo, para ele falar sobre o que era o reino de Deus, ele fala sobre a semeadura. E essa semeadura tem 4 grupos da semeadura. Diz o seguinte: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Um tipo de semeadura. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Segundo, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caindo entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, Jesus Cristo está falando a história e aqueles ouvintes estão entrando dentro daquela história, e como se tivesse realmente alguns deles mesmo relembrando do que, caso eles fossem agricultor, como eles semeavam e como eles faziam a semeadura. Então era uma linguagem muito familiar para aquele povo, e era uma multidão que ali estava. E aí, indagado por que ele falava em parábolas, ele falou: olha, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, para que não percebereis. Olha que loucura! Essas parábolas são para que os pequeninos entendam, não para os sábios. Não era para os religiosos, não era para os fariseus, não era para os escribas, não era para os doutores da lei, porque era muito simples e eles achavam que teria mais alguma coisa dentro daquilo. E nós encontramos o porquê disso no verso 15, que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Aí vem a esperança para este povo: para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Aqui vai um ensinamento, meus irmãos. Jesus não entra num coração endurecido. Fala para o seu irmão: Jesus não entra em coração endurecido. Não entra. Eu acho que você já teve a oportunidade de ver algumas pessoas que precisam perder tudo para ter um encontro com Deus. Às vezes aquele camarada, aquela camaradinha passa por uma prova tão dura e você pergunta: Senhor, por que fulano está passando tudo isso? Muitas pessoas arrogantes na vida acabam perdendo tudo, e quando perdem tudo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Meu pai é testemunha disso, né? A Fernanda está aqui, sabe bem disso, Vitalzinho, a Lili. Meu pai, ele teve uma vida abastada financeira há alguns anos atrás, né? E ele não queria saber de Deus, apesar de ter nascido num berço evangélico. E aí ele, há muitos anos atrás, um servo de Deus falou: olha, Deus manda te dizer que você vai perder o que você mais ama para você ter um encontro com Ele. E passou-se os anos. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, é isso, Fê? Que perdeu a loja. Uns 5 anos atrás ele tinha uma loja no centro da cidade. Ele faliu, irmão. Ele perdeu tudo que ele tinha. Só não perdeu a casa porque é o único bem que ele tinha, mas o resto ele perdeu tudo. E nessa situação ele teve um encontro com Deus. E algumas coisas têm acontecido que dá vontade de dar risada, né? De felicidade. Ele congrega na Metodista. E no dia de hoje, quem está dirigindo o culto é ele. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. É uma alegria muito grande, porque quem sabe o antes e o depois, né? Quem sabe, é milagre. E ele veio perguntar para mim: André,
como é no começo do culto? Cumprimenta a igreja na paz do Senhor ou com a paz do Senhor? Eu falei, ó pai, é assim assado e tal, mas foi muito engraçado, né? Mas foi necessário, meu irmão, apertar. Foi necessário esmiuçar aquele coração para que o Senhor entrasse. E muitas vezes a pessoa não compreende a palavra porque o coração está endurecido. Sabe aquela pessoa em que você tanto ama, você fala de Jesus, Jesus e nada acontece? Sabe o que nós temos que fazer? Às vezes não é nem falar mais nada, é dobrar o joelho e buscar a face do Senhor. Nós oramos muito pelo meu sogro, né? Ele já faz alguns domingos que ele está indo numa igreja congregar o Senhor. Quem esmiuça coração é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Quem quebranta coração não é um homem, nem a persuasão humana, mas é um joelho, joelho no chão, a cara no pó e falando, Senhor, salve esse meu familiar, pois é promessa do Senhor que a minha família será salva para Ti. Amém? Então pode ser que na sua mente tenha falando, mas pastor, fulano, é impossível. Aquele tem um coração não é de pedra, é de rocha. O Espírito Santo esmiuça a rocha, esmiuça diamante, diz que é a pedra mais dura que existe no mundo. Amém? Coração endurecido, não entra Jesus Cristo, mas o Senhor permite situações para que esse coração venha se amolecer. Quem está entendendo essa mensagem, dá um glória a Deus. Verso 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não viram, e ouvir o que vos ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Aí ele vai explicar o que ele falou em parábolas. Olha que lindo isso. Então aquilo que ele falou em parábolas, nessa ocasião ele vai explicar para que nós não tenhamos dúvida nenhuma. Vejamos lá os 4 tipos de pessoas que existem dentro da casa do Senhor, ou no mundo, né? Primeiro, verso 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Voltemos ao versículo de número 4, para entendermos, vamos lá. E quando semeava, uma parte de semente caiu ao pé do caminho, e viram as aves e comeram-na. Verso 19 que vai responder o que quer dizer isso. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Lá em Marcos está falando Satanás. Vem um maligno, podemos falar Satanás, e arrebata, o rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A palavra de Deus é poderosa e ela é como uma semente, só que ela é lançada e a pessoa recebe, e muitas vezes ela fala assim, não, mas isso é mentira desse pastor, é mentira dessa pessoa. Olha, a palavra de Deus diz assim que você não pode fazer isso porque é pecado, você tem que caminhar desse jeito. Que nada, a Bíblia é um livro como qualquer outro. Quem já passou por essas experiências assim? De ministrar a palavra e levar um tapa na cara. De você falar da palavra, falar de Jesus e a pessoa não quer ouvir. Quem está por trás disso? Satanás. Satanás querendo roubar, e ele rouba a semente daquela pessoa. Que nada, não ouve fulano não. Ser crente é para ser alienado. E ser crente, você vai deixar de jogar futebol, você vai deixar de ter que fazer isso. Não tem nada de deixar de nada, meu irmão. Não. Ser crente, você vai ter que só ter uma mulher, você tem tantas. Meu irmão, Satanás usa de todos os argumentos para a pessoa não receber a palavra, para não receber a semente. Por isso que nós devemos orar. Por isso nós devemos
Orar para que o inimigo não haja com astúcia sobre a vida daquele nosso amigo e nosso familiar. Falando, Satanás, você não tem autoridade sobre essa vida. Amém? Então o primeiro tipo de pessoa é aquela que ouve a palavra, mas infelizmente o inimigo vai e rouba a palavra dela. Segundo tipo de pessoa: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Quantos aqui nessa casa de oração já vieram que receberam a palavra com tanta alegria, mas passado algum tempo se afastou dos caminhos do Senhor? Na sua caminhada com Cristo, quantas pessoas que esteve do seu lado, que hoje já não estão mais, recebem falando, poxa, essa palavra é para mim, Deus falou comigo, Deus usou a vida do evangelista, usou a vida desse pastor, que palavra abençoada. Mas vindo as lutas, as perseguições e as angústias, se perde. Aceitar Cristo como Salvador não significa que você não vai ter problema mais nenhum na sua vida. Sinto lhe dizer, muitos problemas virão. Servir a Jesus é pegar a cruz e ir em frente. Nem sempre, meus queridos, você vai ser bem-quisto aonde você está. Nem sempre a sua família vai falar, opa, graças a Deus porque você se batizou. Muitas vezes vai te olhar, olha, mais um trouxa que vai dar dinheiro para pastor. Infelizmente é assim. Ou no trabalho, ou jovens no meio dos amigos, e aí, virou aleluia. Agora é crente, aleluia. E aqueles que não são firmados, porque não tem raiz, a palavra fala, esses acabam se perdendo. Sabe o que eu compreendo com isso? Crente tem que ter convicção do seu chamado. Crente tem convicção que é de Jesus, e a maior honra que um ser humano pode ter é ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem honra de falar, eu sou crente, eu sou de Jesus? Aonde você está, eu sou de Jesus? Ah, mas que tal coisa? Meu irmão, que faz ou deixa de fazer não é problema meu. Interessa o meu encontro que eu tive com o meu Salvador. Amém? Terceiro tipo de semente, terceiro tipo de pessoas, que diz assim, verso 22. E que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O camarada já tem um carro muito bom, mas ele almeja o carro do vizinho, que o carro é melhor ainda. Ele já tem uma casa boa, mas ele quer uma casa ainda maior, porque ele precisa da casa maior. Ele já tem um celular que tira a foto, que manda e-mail, mas ele precisa de um iPhone 10. Não existe ainda, ele já quer um iPhone 10. Custa 3 mil reais, é nada. Só que o verdadeiro evangelho, meu irmão, não promete riqueza para ninguém. Vem para Jesus que vai ficar rico. Mentira. Se você não trabalhar, não se esforçar, você nunca vai ter uma condição financeira boa. Deus não faz barganha com ninguém. Deus não faz troca com ninguém. Não é porque você vai dar 1.000 que vai receber 10.000. Não funciona isso. Muitas vezes, seguir a Jesus, meu irmão, é a gente chorar nos pés do Senhor. Muitas vezes seguir a Jesus é ser caluniado. Seguir a Jesus é a gente receber ofensas. Seguir a Jesus muitas vezes é a gente se magoar.
Ser servo de Deus nem sempre é bom. Essa é a realidade. Ainda mais os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo, meus irmãos? Alguns anos atrás, há 30, 40 anos atrás, o único entretenimento que existia dentro de uma família era uma TV preto e branco. Não era isso? Quem foi dessa época aqui? Podendo, irmão Silas, aqui, Isso, Aí denuncia os irmãos um pouco mais velhinhos, né? Mas eu fui do tempo ainda que era TV a cores já, né? Mas tinha que ficar com a antena do lado de fora rodando assim e outro ficava lá embaixo. Tá bom! Vira mais para a direita! Vira mais para a esquerda. Não, aí tá bom, segura aí. E quando era jogo de futebol tinha que ficar uma pessoa o dia inteiro lá fora para não atrapalhar. Esses jovens dão risada, mas era desse jeito. Não existia iPhone, iPad, MP5. Existia o Walkman. Eita, Walkman era chique, irmão. Olha a cena. Olha a cena. Aquele fone de ouvido monstruoso, aquele Walkman aqui, a fita rolando e... Aí tinha que apertar o botão para voltar. E celular quando saiu, irmão? Colocava na cintura e... Alô, e aí? Não falava com ninguém, só para... O que eu quero falar? O entretenimento, algum tempo atrás, era televisão, era um Walkman. Hoje em dia, falta tempo para tantos entretenimentos que existe. Uma TV Smart, eu tenho uma Smart TV, tem internet, tem YouTube, tem Facebook, tem 3D, tem filme. Caso o cara queira, irmão, o cara fica uma semana e ainda não consegue ver um terço do que tem lá dentro. Os cuidados deste mundo. Ah, pastor, ir para a igreja. Agora tem um hotel urbano. Hotel urbano. Agora eu viajo para tudo quanto é canto. Não é errado viajar. Mas viajar o dia inteiro, o ano inteiro não dá certo. E os cuidados do mundo são sutis. A gente falta um domingo, falta uma terça-feira, aí no outro domingo já tem um convite de alguém, aí no outro já tem um karaokê para ir, aí no outro já tem que jogar videogame, né, irmão? Na minha época tinha os dois pauzinhos assim, puf, aí puf, puf, né? O Atari é nada, irmão Rogério, tudo que tinha de mais moderno era Atari pra gente, né? Teve um, não teve? O Enduro era um barato, o carrinho assim, eram os pauzinhos que você tinha que ficar desviando. Aquilo que era jogo. Não é esses jogos que tem por aí, não. Gráfico é muito ruim, mas não tem jogabilidade nenhuma. Parece que está vendo um filme. E o camaradinho entra lá dentro, parece que está dentro, né? Eu tenho que podar o Luquinha, senão... Ó, pai, que da hora. Aí ele pegou o DS dele... A tia dele comprou um jogo dele e um dia e meio ele zerou tudo. Acabou a tia, eu já zerei. Mas como? Eu comprei ontem para você. Então, o que tem de situações para a gente se perder com os cuidados do mundo é muito grande. Volto a te falar, Facebook é uma bênção. Mas se a gente souber usar o Facebook não pode tomar o nosso tempo. E aí, mulher, por que você não fez a jantar? Tava no Face. O WhatsApp é uma benção, o WhatsApp. Mas tem que tomar cuidado. Será que você dispõe do mesmo tempo de Facebook para ler a palavra de Deus? Você já fez uma contagem? Faz isso. Cronometra o tempo que você fica lá no Facebook e você faz um voto com Deus. Quem tem coragem de fazer isso aqui? Quem é homem ou mulher macha e homem macho? De
de contabilizar o tempo que você fica numa rede social, o tempo que eu ficar na rede social, o tempo que eu vou ler a palavra de Deus. Que vai ter de teólogo aqui na igreja, vai ser maravilhoso. Ó, mulher macha. Amém? Quem está entendendo essa palavra? Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Diz assim, sou eu. Diga, sou eu. Lá em Lucas 8:15, é a mesma mensagem, mas pela ótica de Lucas, ele diz assim: e o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança ou com paciência. E aquele que ouve a palavra, reconhece que aquela palavra é frutífera e permite que entre no coração, e aquilo produz frutos de arrependimento. É você ouvir uma palavra e falar, poxa, essa palavra falou comigo, e eu tenho que mudar nisso. E aquilo vai frutificando ao ponto de eu transmitir aquela palavra para as outras pessoas também. Mas o interessante é o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outros 60 e outros 30. Quer dizer isso, pastor Alcova? É que Deus, para cada um ele tem um limite. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, que nós queremos exigir de certas pessoas aquilo que ela não tem para dar. E não é errado isso. Eu tomo um cuidado imenso, meus irmãos, ministerialmente, de não dar muitas funções para um irmão só, uma irmã só, porque eu sei que essa pessoa vai se perder e não vai fazer nada bem feito. Então eu preciso ver a aptidão que a pessoa tem, e aquilo dá a obrigação que ela tem que fazer, ou ele tem que fazer. A uns produzem 30, então a uns eles vão produzir 30%. A outros 60% e a outros 100%. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tenta querer mais daquela pessoa do que ela pode dar. Quem capacita é Deus. Quem capacita é Deus. Às vezes aquele irmão ou aquela irmã limpar a igreja é o melhor que ela faça, ou o melhor que ele faça. Se bem que os nossos limpadores têm muitos dons aqui, né? Mas às vezes a pessoa tem a missão de ser o porteiro da igreja, cumprimentar e abraçar os irmãos. Pro resto da vida ele vai ser um porteiro, uma porteira abençoada. E Deus se agrada disso. Amém? E para finalizarmos essa mensagem, abra comigo em Mateus, capítulo número 7, verso de número 16 ao verso de número 20. Amém? Mateus 7, versos de número 16 ao verso de número 20. Quem compreende essa mensagem pode glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Diz assim: por seus frutos o conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ele está falando sobre os falsos profetas. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pode ser que esteja se falando: graças a Deus eu sou a semente que foi semeada em terra próspera, fértil, até porque já faz tantos anos que eu estou aqui, eu já sou uma árvore. Pois bem, mas o Senhor Jesus está falando que pelos frutos nós conheceremos
a qualidade dessa árvore. Árvore boa, frutos bons. Você não pode falar, nossa, que árvore maravilhosa. Aí quando você vai chupar daquela fruta que está no pé daquela árvore, é amarga. Você vai olhar com os outros olhos daquela árvore. Vai ou não vai? Jabuticaba. É tão bom. Aí você vai, tá todas verdes, amargas. Ih, essa árvore não é boa, não. É muito sério o que eu vou falar. Não basta permitir que a semente germine em vosso coração e você se torne uma árvore na casa do Senhor. Deus não leva em consideração, meus irmãos, como você iniciou, mas como você vai terminar a caminhada. Eu fui uma grande bênção. Eu já dei muitos frutos para o reino. Minha vida foi um verdadeiro CEAGESP. E hoje, como é? Se chacoalhar, não cai uma frutinha do pé. Ou às vezes está carregado, mas os frutos são amargos. E a Bíblia fala que pelos frutos as pessoas vão conhecer quem nós somos. Não adianta querer ser alguém e seus frutos não correspondem com aquilo que você fala que você é. É muito sério isso. Não adianta ser crente aqui na casa de Deus e dar falso testemunho aí fora. O pastor não paga ninguém. Isso é um caloteiro de mão maior. Cortou o cabelo aqui, irmão Marcondes? Tá até difícil de cortar, Pacha. Ele falou que vai estar difícil. Aí, irmão. Falou que tá difícil, irmão Valdir, cortar o cabelo do pastor, que tá difícil achar os cabelos. Servos de Deus tem que dar testemunho. Servos de Deus tem que dar bons frutos. Se o pastor sair qualquer dia para fazer uma pesquisa de campo, e lá no seu trabalho perguntar quem você é, vou lá na via, perguntar para Ana. Ana é uma benção, né? Hein? Se o pastor for lá, por gentileza, aqui é o controle de qualidade da Igreja de Momento em Cristo. Eu sou o pastor, tenho aqui a minha assessoria. Gostaria de saber sobre o irmão Rogério. Como ele é aqui? O irmão Rogério? Irmão? Que irmão? Este. Mas eu creio que eu vou chegar. Rogério é um servo de Deus. Quero ser como ele. E na sua família, como é? Fulano é crente. Desse jeito. Eu sou mais crente que ele. Que fruto você está dando? Ou a sua vida já é um fruto de bênção para o reino de Deus? Aonde você está, você fala, olha, as pessoas olham, esse é um servo de Deus, esse daí é crente. Às vezes eu fico até meio encabulado que alguns chegam, e a classe do pastorado está feia, irmão. Está feia, está caída. Olha, você é um pastor que... Nunca vi um pastor que nem você. Eu não tenho que ser exceção. A exceção tem que ser os maus. Agradar todo mundo a gente não agrada, irmão. Pode ficar... Infelizmente a gente não consegue agradar todo mundo. Existem muitos caluniadores, pessoas que nos caluniam, que é difícil, né? Contra a mentira o argumento que nós temos é a nossa vida. Mas numa síntese, num plano panorâmico da nossa vida, nós temos que ser referência no mundo. Nós temos que dar bons frutos. Tinha um presbítero que falou que a mão dele não era convertida, porque quando ele tinha batizado ele deixou a mão para fora, e por isso que um dia ele brigou lá na Consolação e saiu na mão rolando com o cara lá. Irmão, que testemunho é esse? Tem a história de um pastor, Ricardo Gondim, começo de conversão dele, pastorado de início, ele atrasado para chegar na igreja, e aquele trânsito, um cara fechando ele foi, colocou a mão para fora do carro e mostrou aquele dedo.
Tá. Aí foi. Quando chegou na igreja, era o líder do louvor que ele mostrou. Tipo ele explicar, irmão. Ai. Não é duro você falar, eu sou amigo daquele servo de Deus. Que servo de Deus? Aquilo lá tá me devendo, aquilo lá não sei o quê. Bons frutos, frutos bons, ser referência para todo mundo. Não basta a semente germinar, não basta a árvore crescer, tem que dar bons frutos.